E aí, seus bico doces sem salada? Vamos lá, muitas pessoas pediram pra eu falar sobre o caso do tragicômico junto com a Yasmin e eu fiz o vídeo, esse vídeo era pra ter sido postado na segunda-feira, mas eu não vou publicar esse vídeo por um simples motivo. A família da garota, que o tragicômico teve o relacionamento e que aconteceu tudo aquilo, pediu pra que o tragicômico não trouxesse mais isso a público e eu, antes de postar o meu vídeo, fui perguntar pro tragicômico se poderia ou não postar o vídeo. Ele disse que era melhor não, porque a família não queria nada relacionado a isso e nem que citasse nem o nome nem dele e nem da Yasmin se fosse falar alguma coisa sobre o caso. Então é por esse motivo que eu não vou falar nem sobre talvez nem sobre a menina lá do Suavemente Comentando, mas o vídeo tá pronto aqui, mas eu não vou postar, tá, gente? Eu não vou postar em respeito às pessoas, em respeito a tudo que aconteceu com eles, beleza? Enfim, hoje o assunto é outro. O assunto hoje é do Prior, né? O Prior já é um caso um pouco diferente, porque o Prior é um cara que já foi pra justiça há um tempo atrás, não sei se vocês se lembram, mas o Prior ele foi acusado de estupro. Entendeu? A acusação foi o seguinte: ele saiu pra beber, eu acho que com duas mulheres, né? Aí ele foi levar uma dessas mulheres pra casa e aí quando foi levar a outra, ele levou ela pro banco de trás. Ali no banco de trás, essa é a versão da mulher, tá? Ali no banco de trás, ele meio que forçou ela a ficar com ele. Inclusive, né, ela disse, né, que tem provas, até nos autos e tudo lá, que tem provas de que ela estava lá machucada. Ela coletou provas, apesar de ter sido em 2014 isso, né, há muito tempo atrás, a menina acabou coletando provas aí sobre isso que aconteceu, né, aí ela viu essa oportunidade de trazer isso à tona aí na época que o Prior foi pro Big Brother e trouxe. E quando ela trouxe isso à tona, mais umas outras 3 meninas também trouxeram, dizendo que ele fez mesmo com elas, né. E aí ficou nesse vai e vem, na época o Prior até veio, né, publicamente falar sobre isso, né, porque isso aí virou um processo. A menina processou, entrou na justiça contra o Felipe Prior. Pra quem não sabe quem que é o Felipe Prior, tá, gente? Aquele ex-Big Brother que ficou muito famoso, como se ele realmente tivesse ganho o Big Brother, né? Ele foi o participante mais famoso aí dos últimos tempos aí do Big Brother. Marcou bastante as edições, né? E naquela época ele, né, disse que era falso. A gente vai até botar um trecho, assistir um trecho dele falando sobre isso, né? Sobre esse processo. Disse que as acusações da menina eram falsas. Então, vamos assistir aqui que vocês vão ver o desfecho disso que saiu ontem. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver ele comentando sobre esse processo, depois a gente vai ver aonde chegou isso, né? E o que tá acontecendo com esse cara. Tá havendo um processo, né, que eu não posso entrar em detalhes, eu não tenho problema nenhum para falar. Pelo contrário, eu tô um ano já vivendo com isso. Só eu sei o que a minha família tá passando, só eu. Mas eu não vou me vitimizar nunca, até porque não preciso disso. Porém, sim, eu vou falar o que eu tô perdendo com tudo isso. Que talvez era para eu estar fazendo muito trabalho. E não era, hoje eu estou me capitalizando em pequenas marcas de bairro. Isso aqui antigamente, tá? Ele tava falando que fizeram isso com ele só para ele perder trabalho, perder o holofote, algo do tipo. Meus números não é para trabalhar com marca de bairro. Todo mundo sabe isso, é nítido isso. Eu vendo. Hoje está acontecendo o processo, que eu sou inocente, eu não tenho problema nenhum em falar disso. Eu não posso entrar porque está em segredo de justiça. Meus advogados estavam até me segurando para falar, muito porque eu não estava talvez preparado para... Ele disse que é inocente aqui, mas essa semana ele foi condenado a 6 anos de prisão, se eu não me engano. A gente vai chegar lá. Eu nunca vivi mídia, talvez eu não estava preparado para falar sobre o assunto, só que todo dia antes de dormir, eu não consigo dormir. Por quê? Porque eu quero falar, entendeu? A pior coisa que tem é você estar sendo acusado injustamente e você tá eu tô no quarto branco, ó. Pensa que eu tô no quarto branco aqui. Pensa que eu tô com um tampão na boca, eu não posso falar. É muito ruim isso. Pô, você vê seu pai, sua mãe chorando. Segredo de justiça. Por conta disso. Entendeu? Pô, até me emociono, mas eu não sou de... Entendeu? Isso é difícil. Eu tenho mãe em casa, pô, tenho mulheres na minha vida. Entendeu? Tenho uma cunhada. Eu nunca namorei, mas tem mulheres na minha vida. Pô, se eu vejo o que estão me acusando e eu vejo alguém fazendo isso, eu sou a primeira pessoa a dar um pau no cara que fez isso. Do nada, dá 4 horas da tarde, tô na minha casa, tem uma aeronave, pandemia, né? O Brasil inteiro. Gente morrendo. Em vez do helicóptero da emissora pegar e resgatar a gente que poderia estar fazendo isso, tava sobrevoando a minha casa, sobrevoando a minha pizzaria, onde eu tenho sócios, onde na minha pizzaria quem paga
as pessoas que trabalham lá também Ele tá contando tudo que ele passou por causa das acusações, né? família, entendeu? Sobrevoando, mostrando meu estabelecimento e me ligando na minha casa, ligando no celular da minha família toda, perguntando, o Felipe não vai se pronunciar? O Felipe não vai falar nada? O Felipe não vai... Meio que dizendo, se ele não falar, ele fez isso. Entendeu? Minha mãe chorando, meu pai chorando, porque não sabia o que fazer. O helicóptero vinha na minha janela, da minha casa. Tipo, eu tive que fechar a persiana, cara. Mesma coisa de um cara que roubou uma casa, a aeronave fica sobrevoando a casa lá, como se o cara estivesse dentro da casa, sabe? Quando o cara entra, tá na porta da casa, o cara rouba a casa, entra pra dentro da casa com a vítima, entendeu? Parecia que eu tava sequestrando alguém dentro da minha casa e que eu era o... Não. É um sequestro que ele quis dizer, né? Pelo amor de Deus, cara, isso aí não se faz com ninguém, cara. Por audiência, me poupe, cara. Tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Eu não vou nem falar o nome do apresentador, porque, cara, não preciso disso. Eu não vou dar moral pra ele. Mas o que ele fez não faz com ninguém. Se eu não tivesse minha consciência tão tranquila, eu não estaria vivendo, cara. Eu não estaria indo em live. Eu estaria com peso na consciência, cara. Um cara que faz o que estão me acusando não vive. Não vive. Não vive. Eu tenho certeza que o cara que mata alguém, ele pro resto da vida dele, ele carrega aquilo. E ele não vai viver em paz. Entendeu? Hoje, eu não tô vivendo minha paz. A minha eu vivo. Só que a minha paz tá relacionada à minha família. Você vive em paz ou não? Não dá pra entender muito bem. Tudo isso que eu me acusando bate e cai. Sabe por quê? Porque o carinha é gigantesco, mano. Eu vejo na internet. A internet, o pouco que eu vejo, porque o negativo eu não vejo. Pelo visto, isso aí vai morar com o Robinho. O Daniel Alves vai saber, né? O positivo que eu vejo, o que eu recebo teve um dia que teve 300 mil twitters. Estamos contigo, Prior. Acreditamos em você, Prior. 300 mil tweets. É muita gente que gosta de mim. Tem mulheres todos os dias que sofrem disso, certo? E é um assunto sério. Só que o meu medo é, tudo isso que está acontecendo com pessoas públicas, no caso eu, no caso outras pessoas que tiveram e realmente não aconteceram, que vai ser provado como o meu medo de tudo isso é começar a ter menos credibilidade. Bom, enfim, esse foi ele falando sobre as acusações daquela época, né? Quando ele tinha acabado de sair do Big Brother Brasil, ele todo convicto ali de que não tinha feito nada, de que era inocente, né? Mas segundo aí, né, algumas coisas que vazaram, que não era nem pra ter vazado, um processo em sigilo não pode vazar, né? Mas vazou. Dizem que a menina tinha provas de até, não sei se fez corpo de delito, né? Então daí o juiz decidiu condenar o Prior na primeira instância a 6 anos de prisão em regime semiaberto, não sei como funciona. Mas apesar dessa condenação, a advogada da vítima ter ficado feliz com a notícia da condenação dele, ela ainda vai recorrer, porque ela entendeu que a pena dada a ele foi baixa. A advogada ressalta que vai recorrer da decisão por entender que a pena imposta ao agressor foi baixa, dada a brutalidade do crime. Também questiona o fato de ele recorrer em liberdade, já que é alvo de outras 3 denúncias. E se ele for condenado nos outros 3 casos, ele pode pegar até 24 anos de prisão. Sinistro, hein, bicho? Ó, você que é mulher, se preserve. Não saia com qualquer um. Homem também não pode confiar em qualquer pessoa. Vê a matéria aqui primeiro. A decisão da justiça, da juíza, diz que Felipe usou força física para cometer o crime, porque ele teria segurado os braços da vítima, que disse que não queria ter relações sexuais com Felipe. Apesar da condenação, de tudo que vem acontecendo aí na vida do Felipe Prior, né? A advogada do Felipe Prior foi chamada num programa e ela se diz bem confiante, ela se mostra bem confiante que ele é inocente. Fala, não, mas isso aí acontece mesmo, às vezes a justiça erra. O Prior é inocente e a gente vai conseguir, né, inocentar ele porque ele é inocente. Vamos dar uma olhada aqui, qual foi a entrevista, né, do lado da advogada do Prior. É porque a gente não tem acesso a esse processo, gente. Isso aí é privado e é sigiloso, segredo de justiça. A gente só pode falar sobre o que tá no ar aí, né? A advogada dele veio em um programa público e falar, né? Então vamos dar uma olhada aqui agora. Essa é uma das advogadas dele. Na realidade, é até importante a gente colocar o posicionamento da defesa em primeiro lugar. E posicionamento esse que a gente formou conhecendo o Felipe, conhecendo o caráter do Felipe, conhecendo a sua pessoa
e todos os elementos probatórios que a gente não pode, na verdade, ingressar. Por quê? Porque esses autos tramitam sob segredo de justiça. Mas, absolutamente convictos da inocência, e de fato, aliás, nem teria assumido o processo, eu, toda a equipe, se não acreditássemos. Com certeza, advogado só pega uma causa quando a pessoa é inocente. De forma plena na inocência do Felipe, a sentença será objeto de recurso que na esfera processual penal chama-se recurso de apelação, e ainda tem um longo caminho para o prosseguimento e para a decisão final do processo. E é só a partir de uma decisão final que se cogita em cumprimento de pena. Aqui no caso do Felipe, e diante da sentença que foi aplicada pela 7ª Vara, seria um cumprimento de pena no regime semiaberto. Mas, repetindo, a defesa tem plena convicção, conhecendo o Felipe, conhecendo o processo, que a gente não pode falar muito por respeito à lei, na inocência do Felipe e na reversão dessa sentença no tribunal. Causou um receio ver a exposição da própria sentença. Bom, o que ela quer dizer é que ela acredita veementemente que ele é inocente, mesmo depois dele ter sido condenado. Ele é o condenado mais inocente de todos. É isso que eu tô entendendo, entendeu? A gente não sabe exatamente como chegou aos veículos de comunicação, os veículos de imprensa, e, infelizmente, com uma leitura deturpada. Aqui ela vai falar sobre o processo na leitura dela, né? Porque estão falando aí que as provas do processo é a favor da menina lá, mas ela aqui vai falar que as provas é a favor dele. De imprensa e, infelizmente, com uma leitura deturpada. Porque eu dou um exemplo. As testemunhas, existe uma gama de testemunhas de acusação e uma gama de testemunhas de defesa que depõem a favor do Felipe. E isso aqui não foi mencionado. As próprias provas, se ingressar no mérito e no que constam textualmente, a prova técnica, ela é favorável ao Felipe. Tal qual depoimentos infirmaram aquilo, depoimentos técnicos e de pessoas que os conheciam, infirmam aquilo que foi dito ou o teor da acusação. Então, como ele foi condenado? Se todos os depoimentos técnicos, todas as provas são tudo favorável a ele, como ele foi condenado, então? E eu ressalto, foi mencionado na sentença, por exemplo, uma parte que a juíza tem que historiar, que é o contar, fazer a menção daquilo que existe no processo. Mas não que efetivamente essas provas sejam contra o Felipe. Porque, por exemplo, as mensagens de texto, as mensagens trocadas entre ambos são favoráveis ao Felipe e não à acusação que existe contra ele. Então, infelizmente, nós não podemos ler, por exemplo, a mensagem e explicar, e aí vocês poderiam ver, a audiência poderia ver que essas mensagens, assim como prova técnica, assim como prova testemunhal, são favoráveis ao Felipe. A gente não pode fazer isso, e nem eu posso ler aqui a sentença e contar para vocês o que mais a juíza falou, além daquilo que indevidamente foi noticiado. Sabe o que a gente não consegue entender? É que, tipo assim, se as coisas são favoráveis, por que o juiz entendeu que ele deveria ser condenado? Então, por que não absolveu já ele logo em primeira instância? Falou, não, essa mina aí tá blefando, não aconteceu nada não. A menina consentiu. O que é estranho é ela falar aqui, né, a advogada dele falar em público, né, que ele é inocente, sendo que ele já foi condenado. É isso que é estranho demais. Mas essas provas estão sendo veiculadas de uma maneira equivocada de que elas são contrárias ao Felipe, não. Então, é esquisito, né, cara? Não vou falar nada, não. Perguntaram como é que tá a família dele, vamos ver. Depois que ela terminar de falar aqui, eu comento. Família muito mal, muito abalada, porque, e infelizmente a gente sabe que no nosso judiciário brasileiro existem inúmeros erros. Só que a veiculação... Ah, tá, o erro foi do judiciário, gente. Pronto, agora tá explicado. Tão antecipada ou talvez prematura de que ele seria culpado e até o incentivo a discursos de ódio causa um deletério não só profissional a ele, mas a ele e a família psicológico, ainda mais quando se trata de um inocente. Então, realmente, muito... Ela tá convicta mesmo que ele é inocente, velho. Muito abalado, e eu diria... é difícil explicar ou traduzir em palavras, mas destruído, psicologicamente destruído. Doutora, em relação à questão do abalo, há também o abalo das meninas, né? Porque nós temos uma decisão judicial que comprovou estupro, né? Então, por mais que o prior possa estar abalado emocionalmente por conta de algum tipo de cancelamento na internet, nós estamos falando de meninas que foram estupradas.
né? Então eu acho que a questão do abalo aqui, ela é absolutamente desproporcional, né, doutora? Acho que não dá pra gente passar esse tipo de pano nessa história. Rapaz, levou uma Tramontina aí. Ganhou uma Tramontina de presente do apresentador. O apresentador tinha que estar com a maletinha de Tramontina. Chegava e falava assim, ó, Tó, essa Tramontina aqui é pra você, Tó. Não, e na verdade, até com todo respeito e respeito ao opinião, não é nem passar pano. Sabe o que acontece? Ele é inocente. Ah, parabéns, menino. Então vocês têm que ter motivo pra comemorar, né, pô? Ele é inocente, com 6 anos de prisão, grande motivo pra comemorar. Se bem que 6 anos é pouco. Esse tipo de delito aí, né? Evidentemente, a gente não vai aduzir ou tecer considerações sobre as motivações pelas quais essas denúncias foram vertidas em processo penal. No entanto, elas não são verdadeiras. O episódio fático não aconteceu. Por isso, cara, ela é advogada dele ou ela é a juíza? Isso que eu ressalto tanto o abalo psicológico do Felipe, porque com todo respeito a todas as mulheres, e aí até não preciso falar muito mais, o episódio fático não aconteceu. Será que não tem corpo de delito? Parece até que é ela que tá dando a decisão já. Acho que isso aí, se eu não me engano, né, é até contra a ética, não sei, né? Não sei se é contra a ética um advogado, né, contar a vitória, assim, tipo, ele é inocente sim, já ganhou, tava lá no dia, tava sentado do lado dele da menina lá, eu era uma delas, né? Então, tipo assim, eu não sei, né? Eu não sei até onde vai a ética no direito aí. Nenhum advogado vai chegar e falar que o seu cliente também é culpado, né? Essa é a realidade. A mulher tá sendo paga, né, e tal, mas eu acho que ela deveria ter agido com mais cautela, né, depois de uma condenação. Mas a mulher tá, crente de que o condenado é inocente. De cara que tá sendo condenado por esse tipo de coisa, já pode formar um time de futebol. Esse aqui foi condenado a esse tipo de coisa, né, esse aqui já tá bem guardadinho lá. Esse aqui tá guardado no Brasil ou ele tá sumido? Eu não entendi. Ele tá guardado? Ele não foi preso, mano. Cara, eu fui pesquisar aqui se o Robinho tava preso, ele não tá preso, mano. Esse aqui foi condenado, mas tá solto. Esse aqui foi acusado, ainda não foi condenado, mas tá preso. E cadê quem mais? Esse aqui também não foi condenado, mas eu acho que ele tá preso. Se ele for condenado, vai pegar 12 anos de prisão na Espanha. Inclusive a mulher que tá acusando o Daniel Alves disse que quer ele preso e não o dinheiro dele. A gente não pode esquecer desse aqui também, né? João de Deus e a pica milagrosa. Esse aqui é o único homem do planeta Terra que tinha uma pica que fazia milagre. Agora, cara, não dá pra entender porque que o Robinho não tá guardado ainda, né? E ele foi condenado pela justiça italiana a 9 anos de prisão. Ou seja, o Robinho foi condenado e não tá preso. Daniel Alves não foi condenado e tá preso. E o Gateiro não foi condenado também e tá preso. Então, meu amigo, é uma coisa difícil de entender, né? Mas tudo bem. Hoje todo mundo tem um gravador na mão. Vê que a pessoa tá mal intencionada com você, tanto você homem quanto mulher, gravador. Pra mim, condenado tem que apodrecer na cadeia mesmo. E quando é esse tipo de delito, vai sentir o sabor da Coca Litro. Ou não, viu, pessoal? Acho que hoje já estão separando celas, né? Separam, colocam essas pessoas em celas especiais aí pra que não aconteça esse tipo de coisa com elas dentro da cadeia, né? Mas sempre acaba rolando alguma coisa, né? Não que eu deseje, né, isso pra essas pessoas, mas a gente tem que lembrar também aquele caso da Mari Ferrer, lembra? Foi até o final, chegou no final, o cara foi absolvido, né? Aí acabou. Foi 3 votos a 0, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a decisão de primeira instância que em 2020 absolveu por falta de provas o empresário André Camargo Aranha da acusação de coisa. Ou seja, em primeira instância ele ganhou, em segunda também. Diferente desse caso aqui, em primeira instância o prior já perdeu, já é condenado já, entendeu? Tem que reformar contra a decisão da primeira juíza na segunda instância, né? Eu acho um pouco difícil, porque se chegou a ser condenado na primeira é porque existe algum indício de prova, não sei. E eu acredito que vão guardar ele. Beijo, até mais. Comenta aí o que vocês acham.